Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e, como sempre, a gente inicia exatamente no horário a nossa reunião. Hoje a gente vai mudar um pouquinho. Quem vai apresentar o caso para a gente é o Dr. Juan Pablo Román Serrano, que foi um ex-residente nosso aqui. Hoje ele está radicado no Equador, né? E para nós é um grande orgulho, né? Com muito orgulho a gente prestigia sempre os nossos residentes internacionais, né, para apresentar os casos que eles fazem nos seus respectivos hospitais. Então, o Dr. Juan Pablo vai apresentar um caso clínico e, em seguida, a doutora Larissa vai apresentar o trabalho que já está no grupo, né, de todos. Então, Juan Pablo, por favor, fique à vontade para apresentar. Você tem aí 10 minutos para apresentar o seu caso, para depois a gente poder fazer as discussões. Por favor, fique bem à vontade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor. É, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Juan Pablo. Eu vou apresentar um caso clínico, tomara que os senhores gostem, né? Já que fiz um caso parecido quando eu fiz a ecoendoscopia lá em São Paulo em 2019. Bom, é, os primeiros dois slides vai ser só o texto, porque as imagens eu não tenho, mas eu vou falando, tá? Bom, nós temos uma paciente de 72 anos de idade, uma paciente ama de casa, ela não fuma, não bebe, católica. Ela vem já com um quadro clínico de 7 meses, com quadro de perda de peso, vômitos a repetição e com o quadro de icterícia. Ela entra no PS com o quadro de sepse de origem biliar, mas ela responde muito bem ao antibiótico e à reposição volêmica. Ao exame físico, a paciente está ictérica, 4 cruzes sobre 4, um IMC de 17,5. E nos exames de laboratório, ela vem com um quadro de uma hemoglobina baixa, leucocitoses de 18.000, bilirrubinas de 18 e um CA 19,9 de 327. Imagem de colagem-ressonância já mostrava para gente que ela apresentou um quadro de uma dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas, com uma dilatação do duto pancreático principal. Naquele momento foi suspeito o que seja um ampuloma e a gente decidiu fazer primeiro uma duodenoscopia. Nessa presença da duodenoscopia, nós vimos que primeiro não conseguimos passar o duodenoscópio devido a que já existia uma lesão vegetante, ocupando mais do 75% da luz da segunda, do joelho do joelho duodenal para a segunda porção duodenal, e se decide fazer uma endoscopia na qual você vê a lesão descrita e existe uma grande dificuldade para tentar passar o endoscópio convencional, e foram feitas biópsias na qual veio adenocarcinoma de duodeno. Peço desculpas, aqui não tenho as imagens, já que acabei perdendo as imagens, mas pela clínica que os senhores veem agora, o que que os senhores teriam feito nesse momento? Eu, naquele momento, nós pensamos todo esse quadro de hipótese diagnóstica. É, não sei se os senhores concordam comigo. O que que os senhores teriam feito na primeira instância? Não sei. Quisiera Alguém, alguém de vocês. alguém Exato. quer fazer, alguém quer fazer um comentário? Alguém quer fazer um comentário a respeito do que faria com um caso como esse? Então, é uma paciente que tem uma síndrome ictérica, né? Você me corrija se estiver errado, e que ela tem uma obstrução no duodeno que impede a sua passagem e precisa fazer um tratamento. Alguém faria alguma coisa? Humberto, você quer fazer algum comentário? Columbano? Bom dia. Bom dia, Humberto. Bom, Pablo, você falou de dilatação das vias biliares, mas você colocou quanto é dilatado ou não? Não, a dilatado estava mais de 14 milímetros, doutor. Aham. Outra coisa, né? A paciente está muito emagrecida, né? Qual é o status clínico dela? Não, o shape dela, ela é ou seja, o IMC o senhor viu que era 17,5, né? Porque ele emagreceu muito.
Mas assim, Aham, fisicamente a paciente estava bem, mas tinha um MC de 17,5, né? Porque ela emagreceu muito nos últimos 6 meses. Estava entendi. anêmica, estava com leucocitose, a gente tinha que drenar essas vias biliares, Aham, mas o shape dela é uma paciente que o senhor conversava com ela, mas o MC dela era baixo, né? 1,5 abaixo do normal para mulher. aham. É, e no estadiamento dela, tinha algum sinal de metástase, alguma coisa? Na tomografia, não, na colagem de ressonância, só segundo reportagem, segundo o laudo do radiologista, falou uma suspeita de um ampuloma, não consegui ver o ampuloma por causa um tumor de papila duodenal, não consegui entrar por causa desse problema duodenal, não tinha metástases para o fígado, e a paciente não tolerava nada por via oral por motivo da estenose provocada pela lesão, né? A Aham. lesão, a lesão era ulcerada, né, Juan Pablo? Ulcerada não, professor, é uma lesão vegetante já, uma Uma lesão que vegetante. Quer dizer, deu para fazer biópsia, certo? Vocês fizeram para fazer biópsia. biópsia sim, para fazer biópsia sim. Pelo Sim. adenocarcinoma. Então, assim, a princípio, sem a gente entender totalmente se essa é uma paciente com possibilidade de cirurgia curativa, eu não colocaria próstata do adenal. A princípio, não. Não colocaria. Mas uma prótese para drenagem da via biliar, com certeza, uma drenagem da via biliar, seja percutânea ou seja por ecoendoscopia, porque a paciente entrou com quadro de colangite, né? Então, faria a drenagem, mas a próstata adenal definitiva não. Faria uma drenagem biliar e faria uma drenagem, uma anastomose, seja por ecoendoscopia. A gente tem poucos dados, porque existe a possibilidade dessa paciente ter uma cirurgia, apesar de 74 anos, né, muito emagrecida, mas é uma paciente que tolera talvez uma sonda nasoenteral, se você conseguisse passar pela um aparelho, colocar uma sonda nasoenteral, se ela não estiver vomitando, para botar uma sonda triplo lumen, né, uma de drenagem gástrica e outra via enteral, né, existem sondas para isso, você melhoraria as condições clínicas dela sem muita invasão. Agora, a drenagem biliar eu acho que se faz necessário, já que você não tem acesso pela papila. E aí, nem Redevous talvez daria, que seria a primeira tentativa, mas com essa massa toda ficaria muito difícil. Então, uma drenagem biliar, o mais simples seria uma drenagem externa e uma sonda nasoenteral, para você ver se essa paciente tem alguma condição de cirurgia, seja curativa ou até mesmo paliativa, dependendo do que for. Uma gastroenteroanastomose cirúrgica teria um tempo maior de funcionamento do que uma próstata duodenal, isso eu não colocaria. É, eu Bom, acho eu, que, eu, eu acho que eu tentaria drenar a via biliar dela para tirá-la da sepsis e colocaria uma sonda triplo lumen, drenagem gástrica com uma sonda. Na mesma sonda tem isso, a sonda da freca. Tem uma sonda freca triplo lumen que possibilita isso. Uma Só uma drenagem. pergunta, Juan Pablo. Tinha estase gástrica quando você fez o exame? Não, Não tinha. Então, não tinha. então deve estar passando alguma coisa, né? Isso. Eu também vou na do Humberto. Mas em primeiro lugar, eu tentaria fazer o diagnóstico. Então, eu biopsiaria. Eu não partiria para passar a prótese duodenal já de imediato. A tomografia ou a ressonância disseram que podia ser um tumor de pâncreas, um Não. coloncarcinoma, O diagnóstico, a suspeita sempre foi um suposto tumor de papila de duodenal. papila. Então, quer dizer, alguma Mas como a coisa na gente região do sabe, duodeno mesmo, né? isso. Mas como nós sabemos, sempre quando tem esse tipo de imagem, a suspeita é que seja de tumor de papila propriamente dito ou que seja uma metástase de tumor de duodeno para papila, né? Perfeito. Tem uma. Celso, um Oi. comentário rápido, porque se você tem uma lesão que está dando uma colestase extrahepática e o víscero está dilatado, então a primeira hipótese para pensar é um tumor de pâncreas invadindo o duodeno, porque Exato. Exato. se Exatamente. fosse um tumor de papila, drenável pela papila acessória. Então não dá para pensar em ampuloma a princípio.
ok? Exato, exato. Isso também que eu ia falar, né? Então eu partiria para uma biópsia, em seguida eu passaria uma sonda também para alimentar esse paciente, para planejar exatamente, né, o que a gente ia fazer. Agora, num caso como esse, depende muito do hospital que você tá, né, Rô Paulo? Se você tem condições de fazer ecoendoscopia e fazer a drenagem, você pode até tentar. Qual que era o nível de bilirrubina mesmo que ela estava? 18. 18. Então você pode até tentar fazer uma drenagem através da ecoendoscopia, ou uma hepatogástrica, ou uma drenagem anterógrada, né? Você passa o fio guia pelo fígado. Se você conseguir franquear a papila, você dilata o fígado e passa uma prótese metálica autoexpansível totalmente coberta, para depois você ver exatamente aquilo que você vai fazer. Se você vai operar, né? Você vai estadiar o paciente, ou se você vai passar uma prótese metálica no duodeno, ou até mesmo fazer uma gastroenteroanastomose por endoscopia. As possibilidades hoje são várias, né? Nenhuma delas é exatamente a correta ou aquela que a gente deve seguir. Entretanto, eu acho que do ponto de vista de performance do caso, a gente teria que fazer dessa forma. Essa é a minha impressão. Acho que se você quiser continuar, a gente pode continuar. Beleza, obrigado. Bom, foi feito o que os senhores falaram, né? Foi feita a colocação de uma sonda nasoentérica. A gente, como a paciente estava verdadeiramente com as bilirrubinas elevadas e tudo, ela estava recebendo antibiótico por causa da sepse de origem biliar. A gente colocou uma sonda nasoentérica e ela estava respondendo muito bem. Aí, como os senhores veem, todas as hipóteses foram feitas. E uma das coisas que os senhores falaram, né, o que o doutor Humberto falou agora é a verdade. A gente sempre tem aquela hipótese de que seja um tumor de duodeno, sempre vai ser uma boa experiência colocar uma prótese duodenal, pero mais parcialmente descoberta por motivo de não obstruir a papila. Mas se a gente conseguir passar a papila, a gente colocaria uma prótese duodenal. Bom, nesse momento foi feito aqui o que os senhores vão ver. Bom, esse meu colega, ele da radiologia intervencionista, ele está guiando, né, a punção. Como nós podemos evidenciar, ele está guiando. Aqui ele conseguiu entrar já na via biliar e ele começou a fazer uma dilatação e ele começou a colocar contraste. Aí os senhores vão ver que começaram a ver que aqui já começa a existir já a presença de infusão de contraste. Nós começamos a evidenciar já as vias biliares intrahepáticas e estamos observando já que existe já uma dilatação importante das vias biliares com a presença do contraste, certo? Já colocado por completo o contraste, nós vemos que existe já dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas, e esse é o guia do guia percutâneo. Foi feito naquele momento uma dilatação externa, sim? Por quê? Porque que a gente fez, colocando pela drenagem externa, dilatamos a região percutânea, sim? Dilatamos a região percutânea, seguida de um hilo guia 0,035 milímetros, tá? ¿Para quê? Como existem aquelas possibilidades, né, que eu falei, lastimosamente aqui no meu país não temos a prótese para fazer a hepatogástrica daquele que com aquele extremo que tem que ser totalmente descoberto e outro tem que ser coberto. Se a gente teve uma opção que foi a drenagem percutânea, sim, deixamos o fio guia e os senhores vão ver como não permite o passo do fio guia aqui na parte distal. Naquele momento, o que Parece nós parece que fizemos? tem um pouco de contraste no duodeno, né? Parece que saiu um pouquinho de contraste no duodeno ali. Aqui, exatamente, mas era um pouquinho, né, professor? Não, Sim. este não é duodeno não, doutor, Todo este aqui coledo, era... todo coledo. Exatamente, porque o duodeno já vou mostrar para os senhores, tá? Tá. Aqui é o começo da colangioscopia.
nós vemos que aqui nós temos o colangioscópio da Microtech e o IMAX, e aí nós estamos passando o colangioscópio, sim, para nós guiar-nos pela via biliar. Nós vemos que aqui estamos introduzindo já o colangioscópio. O meu colega radiologista, ele foi introduzindo e fui eu quem fui nos comandos do colangioscópio. E aqui os senhores vão ver como existe uma pequena, como a gente entrou por via percutânea. Lembro o caso que eu fiz com o Dr. Otávio, junto com, naquela época com meus colegas Samuel, Isabela e a Júlia. Nós fizemos aqui já a introdução do colangioscópio por via percutânea. Vou adiantar aqui um pouco só para que os senhores comecem a ver, ó, que aqui já começa a existir a presença de uma massa. Ó, aí a lesão, ó. Nós temos a presença já de vasos dilatados, nós temos já a presença de lesões elevadas, sim, e a presença de neoformações e uma massa endurecida que obstruía o meu passo do colangioscópio. Como os senhores veem, aqui está o fio guia que ele não conseguia progredir por causa de uma massa, porque era uma lesão grande. Era bem abaixo bem passando a confluência dos hepáticos, bem lá embaixo, nos 2 centímetros para baixo, a gente já estava vendo esta lesão. Apresentando um pouco aqui. Ó, aqui vemos já que nós conseguimos passar o colangioscópio e estamos tentando passar o fio guia. Como os senhores viram aqui, como os senhores viram, o guia só chegava até aqui, ele acordava aqui provavelmente, provavelmente seja o cístico, mas dirigindo, perdão, mas no comando com o colangioscópio nós conseguimos progredir mais um pouco e aí passamos o fio guia até passar o fio guia por completo. Os senhores vão ver que nós conseguimos passar o fio guia. Ó, estamos passando o fio guia e o fio guia passou por uma luz. Ó, aqui a nossa luz. Conseguimos passar o fio guia. Conseguimos passar o fio guia. E aí que os senhores estão vendo aqui, ó, esse é o colangioscópio, esse é o fio guia e a gente colocou um pouco de contraste e nós vemos que existe já um pouco de contraste na região do intestino delgado, certo? Aqui, não sei, não tirei a foto, mas aqui eu coloquei uma agulha, para a gente pôr como limite, para a gente começar a fazer o quê? A gente começou a colocar a prótese metálica por via percutânea. A gente está passando aqui a prótese metálica, tá certo? E, e aqui vemos como existe já a agulha. Estamos com a prótese metálica e estamos com o fio guia. Quer dizer, você passou o colangioscópio para a região do duodeno, né? Não Não passava, conseguiu. o colangioscópio não passava na região do duodeno. Passamos o fio guia, passamos um pouco de contraste. Então, o que você marcou ali, o que que era, então? Eu não entendi bem. Aqui, para onde que está? Aqui. Tá. Aqui, professor, esse é o colangioscópio. Sim, sim. Aqui era a região onde já conseguimos passar o fio guia. Passamos o fio guia porque ele não Mas estava ainda passando. você está no colédoco, é isso? Isso, este é o colédoco ainda. Isso. A gente, exatamente. Mas quando chegamos na região que eu mostrei para os senhores, que abriu a luz, passamos o fio guia, fizemos a radioscopia e o fio guia já foi para a região do intestino. Você entendeu, doutor? Sim, o intestino, quando Tá. você fala intestino, é o duodeno, certo ou não? O duodeno, isso, exatamente. Então, quer dizer, esse fio guia já estava alocado no duodeno, na segunda Já porção estava, duodenal. exatamente. Então, Exatamente. aí você continuou com o colangioscópio seguindo o fio guia ou você parou por aí? Tá, vamos. Eu parei aí por quê? Porque se os senhores veem aqui, ó, aqui lá em cima, o colangioscópio já estava dobrando porque existia muita força aqui embaixo. Sim, é como dizer que já existia também uma estenose provocada pela lesão, né? Sim. Pelo tumor que eu mostrei para os senhores, né? E aqui eu coloquei, como existia o limite onde chegava o colangioscópio, eu coloquei a agulha como centro para
para a gente não se Mas perder. nesse limite você ainda estava dentro do colédoco, certo? Exatamente. Mas por quê, professor? Porque eu já joguei contraste aqui e os senhores veem que já existe uma pequena lâmina de Sim. contraste e aqui já estava pintando o duodeno, Perfeito, tá? perfeito. Aí, como os senhores veem, estava já aqui estava já com a prótese, aqui retificamos a prótese e aqui, ó, nós conseguimos liberar a prótese, a parte distal, parte proximal e como eu falei para os senhores, eu deixei a agulha aqui para a gente ter um limite, certo? Para a gente começar a liberar a nossa prótese. E aqui está liberada a nossa prótese, só ficou o fio guia, tá certo? Tá, Perfeito. tá. E aí, o que o meu colega fez? Ele colocou o catéter de percutâneo, jogou contraste, começamos a ver presença de dilatação de vias biliares e, como os senhores veem, começou a existir já a passagem de contraste para a região do adenal. Aí, na endoscopia, como os senhores podem observar agora, é, estamos aqui. Essa região do duodeno, que os senhores não acreditam, o endoscópio não passava, e os senhores podem evidenciar que existe aqui a presença da prótese biliar, e deixamos o fio guia já para passar a prótese, passamos uma prótese duodenal para nossa paciente. Novamente, eu coloquei uma agulha no centro, porque o endoscópio chegava até esta região, passamos o fio guia, passamos a prótese duodenal e a prótese foi liberada nesse momento. A paciente, no primeiro dia, obviamente, duas próteses metálicas no organismo dela, estava com dor, fizemos antiméticos, analgesia intensa para ela, mas ela foi melhorando com o tempo. E aí, nossa paciente, ela começou, que não estava comendo absolutamente nada, nada de nada, ela já estava tomando dieta líquida, estava com gelatina, sopa e um pouquinho de arroz com frango, sem ter quadros de vômitos. Antes de ela, os senhores veem, não está mais com a drenagem percutânea, já que 3 dias posteriores o colega retirou, já que as bilirrubinas de 18, até semana passada que ela foi embora para casa, ela foi com 2,1, sim, 2,1, e ela foi para casa comendo dieta líquida sem nenhum inconveniente, tá? E, Juan, você tem algum diagnóstico da biópsia que você fez do duodeno, do coisa ou não? Adenocarcinoma, adenocarcinoma de duodeno e adenocarcinoma do colédoco. Do colédoco. Adenocarcinoma de vias biliares, exatamente. Perfeito. As biópsias dos dois. Perfeito. Bom, parabéns pelo caso. Eu acho que eu fico muito feliz, né, de ver a resolução de um caso como esse, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Esse é um caso difícil, né, de resolução. E eu acho que você foi muito bem na resolução. Você colocou uma prótese anterógrada. Uma pergunta só é o seguinte: essa prótese foi a prótese percutânea deles mesmo ou a prótese nossa, endoscópica que A você passou? endoscópica. Ah, endoscópica. Então, perfeito. E você fez a dilatação na primeira sessão e já fez na colangioscopia na primeira sessão, correto? A primeira sessão, isso. Tudo foi Ó, feito na primeira vez. esse é um ponto importante, tá? E que eu tenho muita dificuldade aqui no Brasil. Os nossos radiologistas intervencionistas nunca querem fazer isso na primeira sessão. E você está mostrando um ponto importante que isso pode ser feito na primeira sessão. Ou seja, fazer, não precisa esperar pelo menos 3, 4 dias, né? E o Rodrigo está aí, o Rodrigo pode falar. A gente já teve casos juntos onde o radiologista não quis fazer a drenagem e a dilatação, ou seja, a punção, a passagem do catéter de percutânea e depois remover o catéter da percutânea e fazer a dilatação diretamente na primeira sessão, porque eles têm um pouco de medo de que pode causar sangramento hepático e tudo mais. E se você faz isso, como você fez, de forma magistral,
a gente percebe que é uma técnica muito boa, ou seja, você teve uma resolutividade muito alta, onde trabalharam 2 médicos juntos, o da percutânea, sem a necessidade de qualquer outro tipo. Agora, foi importante, isso é importante salientar, a passagem do coledocoscópio para você passar o fio-guia no local correto. Então esse é um ponto fundamental, que é realmente muito interessante e que ajuda bastante a gente no tratamento desses pacientes. Eu queria ouvir o comentário dos outros colegas, né, mas eu acho que esse é um caso extremamente elucidativo e mostra o papel, né, da ecoendoscopia. O papel não da ecoendoscopia, desculpe, da colangioscopia e da percutânea realizados ao mesmo tempo. E isso é um ponto bem interessante, que é diferente da nossa escola aqui, dos radiologistas, que não querem nunca fazer no primeiro tempo. Então fazem a drenagem no primeiro tempo percutânea e depois marcam uma segunda sessão para fazer a dilatação e a passagem do coledocoscópio. Columbano, fica à vontade, por favor. Só antes de o doutor Columbano falar, mas assim, não é para fazer propaganda de nada, tá? Mas se a gente faz a dilatação com o catéter próprio da drenagem percutânea aqui de 10 frente, eu acho que se a gente passa o colangioscópio de 10 frente, que é da, que é da Boston, acho que a gente teria um pouquinho mais de dificuldade, tá? Porque esse daqui é de 9 frente e dava para entrar tranquilamente. Eu penso isso. Essa é uma vantagem de um. Agora, agora qual que seria a outra? Este colangioscópio convencional de quase 2 metros e pouco, e a gente sabe que hoje a gente tem o Spyglass, o Discovery, né, que ele é que ele é praticamente para isso daqui, mas eu acho que se a gente conseguir, que quem sabe utilizar o colangioscópio, quem sabe usar o colangioscópio, vai com qualquer um deles. Mas minha recomendação, sim, fazer com um de 9 frente. Perfeito. Columbano? Parabéns aí ao Juan Pablo pela excelente resolução do quadro obstrutivo, né? Claro que o prognóstico é reservado, a gente não sabe ainda o estadiamento. Só queria fazer um comentário com relação à paciente que foi para casa, ela tem que tomar enzima pancreática, porque como ela tem uma infiltração do duodeno, a secreção exócrina está bloqueada, inclusive por causa da dilatação do ducto principal. Então, é orientar ela para tomar enzima toda vez que for comer qualquer alimento, senão ela vai começar a ter diarreia e desbiose, vai agravar o prognóstico de Muito melhoria. muito bem lembrado, Columbano. Ok. Humberto, quer fazer algum comentário? Eu queria parabenizar o Pablo, né? E possivelmente essa estudante vai ficar nesse tratamento paliativo, vamos dizer assim, né? Eu acho que a equipe dele aí, a equipe dos colegas, decidiram que ela não teria uma cirurgia de grande porte, não é isso, Pablo? Isso Então, mesmo. quando eu falei que eu não colocaria próstata duodenal, é que a gente sabe que a próstata duodenal é paliativa mesmo, e funciona por um tempo pequeno, né, sem dar complicações. Parabéns, né? Você não fez a drenagem por ecoendoscopia, uma colédoco-duodenoscopia talvez também não seria viável, porque você falou que a massa estava invadindo o joelho duodenal, né? Aí teria a opção só da hepatogastro, mas a drenagem percutânea vocês resolveram muito bem. Parabéns. Então, essa é uma discussão interessante, né, Humberto? Porque eu acho que, por exemplo, assim, quem não tem, por exemplo, no serviço ecoendoscopia, como é o caso, né? Eu acho que aí vocês não têm ecoendoscopia, né, Juan Pablo? Nesse hospital não. Não. Então, por exemplo, como é esse caso, você pode perfeitamente resolver esses pacientes com a percutânea, gente. E volto a dizer, tem que conversar com o radiologista para fazer tudo num só tempo. Porque eles dizem que é complicado e você consegue fazer isso num único tempo. Você fez tudo isso num tempo único, certo? Certo. Ou seja, você colocou a prótese anterógrada da percutânea na via biliar e a prótese duodenal tudo ao mesmo tempo, correto?
correto. Então, olha só como é interessante fazer isso dessa forma. Ou seja, você não precisa de 2 tempos para fazer esse tipo de procedimento. Isso é um avanço muito grande. E as pessoas esquecem que o pessoal da percutânea está com a gente. E a gente pode utilizar essa técnica percutânea com muita facilidade. Foi até muito engraçado, porque eu sou revisor de algumas revistas, né? E nós acabamos de receber um trabalho, eu acabei de receber um trabalho para fazer essa revisão, e o trabalho contava com 35, era um trabalho japonês, que contava com 35 casos de pacientes que tinham feito exatamente isso. Ou seja, colocado uma prótese, utilizada a percutânea e feito a prótese tanto duodenal quanto colédoco. E eu achei o trabalho muito bom, né? Falei, putz, isso aqui é um trabalho muito bom. Quando eu fui ver a avaliação de outro revisor, que era um revisor americano, o cara dizendo que era uma técnica retrógrada, que era uma técnica isso, que era uma técnica aquilo, só que os resultados da técnica dos japoneses foi excelente, né? Foi excelente. Então, você vê, é uma técnica que a chance de você fazer o cateterismo é de quase 100%, ou seja, de você conseguir a via biliar. É muito raro na percutânea você não conseguir acesso à via biliar, é muito raro, é mais raro do que a própria colange endoscópica retrógrada, e você consegue fazer isso tudo num tempo só. Então eu acho que esse é um ponto que vale a pena mesmo, não é uma técnica que já morreu, é uma técnica que pode ser utilizada principalmente nos hospitais onde você não tem um procedimento por ecoendoscopia. Queria saber se alguém tem mais algum comentário. Rodrigo, Raquel. Oi, bom dia a todos. Antes de tudo, claro, Pablo, parabéns. Queria só fazer uma pergunta, vocês têm algum planejamento terapêutico para ela agora? Agora eu manejo com oncologista, doutor. Estamos, que eu lembro, está valorando o pessoal da cirurgia do aparelho digestivo ainda. Eles querem que ela aumente um pouquinho mais de peso, e aí eles vão avaliar, porque metástases ela não tem. Ou seja, não, tem metástase, né? Porque o crescimento do duodeno para papila ou vice-versa, né? Colédoco para duodeno, mas o que eu tenho entendido é que o oncologista já viu ela e provavelmente o pessoal do aparelho digestivo já vai fazer algum tratamento cirúrgico para ela. A única coisa que eu penso em relação ao caso o que eu achei bem legal, não é uma crítica não, tá? É que de alguma forma poderia ter sido feito talvez um tratamento mais simples, né? Só pensando que essa paciente poderia ir para essa cirurgia, mas o tratamento mais simples representaria talvez só uma sonda de freca para ela e uma drenagem totalmente externa das vias biliares. Mas isso ia significar que essa paciente ia ficar com uma sonda nasogastroenteral e uma drenagem biliar exclusivamente externa. Por um relativamente curto período de tempo, isso não seria um problema tão grande, mas depois de um certo tempo você tem a desabsorção de bile, né? Então você poderia pensar em repor a bile através da sonda de freca, mas olha a complicação que você está colocando para a vida da paciente, né? Existem países, no Japão, na Inglaterra, uma cultura diferente da nossa, que pacientes com drenagem biliar meramente externa, depois eles tomam a bile até por via oral para fazer a reposição e para evitar a coagulopatia e todas as consequências da não presença de bile no tubo digestivo. Mas a paciente sairia pelo menos com uma sonda nasogastroenteral e uma sonda transparieta hepática de drenagem exclusivamente externa, se não conseguisse fazer aquela drenagem interna externa. E dessa forma você tirou uma doente num procedimento único, com uma qualidade de vida aí, com uma chance de preparo muito mais tranquilo no potencial, para um potencial futuro tratamento cirúrgico e oncológico, né? Então, assim, como a técnica evoluiu e como mesmo nesse cenário um pouco mais complicado, vocês conseguiram uma técnica super bacana para manter uma paciente aí até o tratamento que vai vir pela frente de uma forma muito mais cômoda para o doente do que a gente poderia fazer há algum tempo atrás. Parabéns, cara, muito legal.
Perfeito. Ô, Juan Pablo, só uma pergunta. A prótese que você colocou foi o quê? Parcialmente coberta ou totalmente coberta? As duas totalmente, tanto a duodenal como a biliar. E ela ainda está, logo de imediato ele também já tirou a drenagem interna e externa ou não? Ele deixou ainda um catéter e Não, tirou alguns. já, ele aos 3 dias já tirou a drenagem externa. Perfeito, O paciente perfeito, o paciente está com duas próteses dentro dela. E ela está perfeito, tranquila até agora, o que eu vi, né? perfeito. Eu, Parabéns. Celso, eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Fala. Ô, Rodrigo, em termos de comparativos uma decisão para uma cirurgia com intenções curativas, essa próstata do adenal aí muda a técnica de Acho que recepção? não, viu, Humberto? Porque aqui vai para duodeno-pancreaté, viu? Então, assim, pelo que eu vi lá, a gente tem um tumor também que já invade a via biliar, e invade a biliar, obviamente, na sua porção intrapancreática. Uhum. Então, acho que os cirurgiões daqui não vão ter muita chance além de uma duodenopancreatectomia, tá? Então, essa prótese biliar aí, a gente trabalha com ela muito, muito facilmente, sem problemas. É, E a próstata e do adenal também não. não, assim, vai todo duodeno aí, se precisar, ao invés de fazer uma duodenopancreatec, eu acho que vai ser o caso pela localização da lesão, vai ser uma gastrododenopancreatectomia. Então, assim, a gente vai bater um grampeador ali no antro e bater um grampeador pós-trites e a gente não vai nem ver essa prótese durante a cirurgia, para ser bem sincero. É o que eu acho que vai acontecer. Entendi, Isso é uma coisa entendi. importante, viu, Rodrigo? A prótese duodenal não atrapalha a cirurgia de forma nenhuma, bem como a prótese metálica, né? Deixa eu falar para vocês, gente. Faz o que vocês têm que fazer que a gente se vira. Eu sempre falo isso para vocês. Põe a prótese que vocês precisam pôr, porque a gente vai conseguir se virar. Isso para a gente não é um problema, é Exatamente. É simples. isso mesmo, é isso mesmo. Marcos, você não vai falar nada? Marcos Clarencio, Marcos Vinícius, queria ouvir aí o comentário de vocês aí. É, o próprio Jorge Guedes também está aí. Fiquem à vontade, se ninguém. Apenas, bom dia a todos. Apenas parabenizar o Pablo aí pela condução do caso e vamos aí torcer da possibilidade de ela fazer uma cirurgia com a possibilidade de melhor prognóstico. Parabéns aí, foi ótimo caso. Raquel, quer fazer algum comentário? Bom dia a todos. Não, excelente, as imagens maravilhosas, um caso muito interessante e essa conduta menos invasiva inicial que Humberto colocou poderia ser uma opção para quem não vai ter essa possibilidade de fazer o spyglass ou colangioscopia. Muito bonito o caso. Parabéns, Juan. Perfeito. Perfeito, Juan. Mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação. Esperamos que a paciente evolua super bem. Eu acho que agora a paciente vai entrar num momento de estadiamento, né, oncológico dessa lesão. Não, na minha opinião, acho que ainda, né, como a gente não tem avaliações tanto tomográficas quanto por ressonância magnética, e ela me parece ela está com um shape, né, bom, ela me parece um shape bom, né? Eu acho que ainda existe a possibilidade dessa paciente ser complementada com um procedimento operatório que seria o ideal para ela, né? Apesar de ser um adenocarcinoma. E a gente sabe que os adenocarcinomas, eles são extremamente agressivos, principalmente do duodeno, mas eu acho que vale a pena a gente ver depois a evolução desse paciente. Muito obrigado, então, mais uma vez, Juan Pablo. Eu sei que o Juan Pablo começa a trabalhar muito cedo lá no hospital dele, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, vamos passar agora para o caso da. Você pode parar de compartilhar, Obrigado. e a gente vai passar agora para a aula da doutora Larissa. Ok. Obrigado, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu só vou pedir para você parar de compartilhar. Vocês estão vendo aí a tela? Ok, tudo bem. Perfeito. Então, Larissa, fique bem à vontade.
A Larissa hoje vai apresentar um trabalho que é um trabalho interessante, é um trabalho de um grupo de Portugal. E muito se fala, né? Eu já vi vários endoscopistas falando a respeito de migração espontânea de cálculos, né? E clareamento espontâneo de cálculos, e deixando assim, entre aspas, né? De que às vezes em alguns pacientes a colange endoscópica retrógrada pode ser desnecessária. Então, existem alguns fatores preditivos, e esse é o ponto que o trabalho discute, né? Para que a gente possa ver se isso é realmente um fato, né? Ou um mito, né? Essa coisa de clareamento espontâneo da via biliar. Então, por favor, fique bem à vontade para discutir, para apresentar o trabalho, Larissa. Perfeito. Bom dia a todos. Só abrir aqui um segundo. Então, vamos lá. O artigo dessa semana é super atual, tá? Foi publicado em 2025 por pesquisadores portugueses e trata sobre fatores preditivos de eliminação espontânea de cálculos do colédoco e de CPRS necessárias em pacientes com colédocolitise. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Pode passar, professor, por favor. Então, a colédocolitise, né, ela é uma condição bastante comum em pacientes com coleritise, ocorrendo em cerca de 3 a 16% dos casos, com uma prevalência maior em pacientes idosos. A sua importância clínica, ela vai se dever ao risco de complicações como a icterícia obstrutiva, a colangite, que pode evoluir para sepse, bem como pancreatite aguda. Então, a CPRL é o tratamento de primeira linha, né, para a remoção dos cálculos do colédoco. Entretanto, esse procedimento ele não é isento de risco, como nós sabemos, e mesmo em centros bastante experientes, a taxa de complicações como pancreatite, perfuração ou sangramento podem atingir até 10%, o que reforça a necessidade de uma boa seleção de casos. Próximo. Então, entre 6% e 33% dos pacientes com diagnóstico prévio de colédocolitise podem apresentar uma migração espontânea do cálculo para o duodeno. Isso significa que uma fração significativa das CPRS ela pode acabar sendo desnecessária, né, especialmente se não houver um planejamento individualizado. Os exames de imagens convencionais, como ultrassom e tomografia, têm algumas limitações, né, para confirmar a eliminação espontânea do cálculo. E mesmo exames como a coluna de ressonância, eles podem apresentar falsos negativos ou não detectar microlitise. Esse estudo, ele tem como objetivo identificar preditores clínicos e laboratoriais também, capazes de antecipar quais pacientes têm maior chance de migração espontânea, racionalizando a indicação da CPRE, evitando riscos e, em alguns casos, otimizando recursos. Próximo. Então, esse foi um estudo retrospectivo, né, realizado entre janeiro de 2020 a junho de 2023, em um centro terciário lá em Lisboa, com um alto volume de CPRS, pelo menos 500 ao ano, segundo o artigo. Então, foram incluídas pacientes com diagnóstico por imagem de colédocolitise e papila nativa, né? Presente com anatomia cirúrgica, paciente com anatomia cirúrgica alterada, como Y de Ruby, ROT2, eles foram excluídos, né, para garantir uma padronização da técnica. Todos os pacientes, eles realizaram CPRE com colongiografia inicial. Caso não fossem detectados cálculos na imagem, era feita uma exploração ativa da via biliar, ou com basket, ou com balão extrator, para descartar a lama biliar ou microlitise. A migração espontânea nesse trabalho, ela foi definida como ausência completa de cálculo ou lama biliar, mesmo após todos esses passos. Próximo, por favor.
Então, a amostra, ela incluiu 334 pacientes com idade média de 71,7 anos, dos quais 60,8% eram mulheres. A maioria das apresentações clínicas foi assintomática em 39,5% dos casos e foram detectadas por alterações laboratoriais ou achados incidentais de imagem. A colangite, ela representou 1/3 dos casos, seguido por icterícia em 16% e pancreatite em 11,7%. O principal método diagnóstico realizado foi a tomografia computadorizada, em 49%, seguida de ultrassom, em 34%, e, por fim, colangiorressonância, em 16,8%. Em 2/3 dos pacientes foi identificado um único cálculo, né? E quase metade dos casos tinham cálculo entre 6 e 9 milímetros. O tamanho dos cálculos que eu estou falando agora foram evidenciados na imagem do diagnóstico, tá bom? E o colédoco tinha em média 11,7 milímetros, o que sugere uma dilatação moderada. Próximo, por favor. Então, essa aqui é a tabela, né? Exemplificando o que eu acabei de dizer. Então, novamente aqui, próximo, por favor, professor. Então, 65% dos pacientes foram submetidos a CPRE em até 7 dias após o diagnóstico. 23,4% dos pacientes já não apresentavam mais cálculo na via biliar durante a CPRE, mesmo após a colangiografia e manobras de exploração, sugerindo fortemente, né, que houve uma migração espontânea, especialmente nos casos em que haviam menor inflamação e cálculos pequenos. As complicações decorrentes da CPRE com pancreatite, perfuração de sangramento, ocorreram em poucos casos, apenas 4,8% dos procedimentos. E o artigo coloca também que chama atenção a queda expressiva dos níveis séricos medianos de bilirrubina, que eram de 3,4 no diagnóstico, né, da coledocolitíase, e caíram 1,1 quando ele foi medido imediatamente antes da CPRE, o que reforça a hipótese de desobstrução espontânea em muitos pacientes. Próximo, por favor. Então, nessa tabela aqui, como podemos ver, 65,5% das CPREs foram realizadas entre 1 e 7 dias. A mediana dos níveis de ALT também caiu de 219 no diagnóstico para 76 antes da CPRE, e a mediana da bilirrubina, como eu falei, caiu de 3,4 no diagnóstico para 1,1 antes da CPRE. Não houveram complicações em 95% dos casos, né? 23,4% das CPREs não evidenciaram mais cálculos. Em 43% dos casos só havia um cálculo no colédoco. E também em 57% dos casos, 57% dos cálculos detectados na CPRE tinham mais que 1 centímetro, né, diferenciando do diagnóstico. Esse aqui foi o tamanho do cálculo dado durante a CPRE e não no diagnóstico. Próximo, por favor. Então, a análise multivariada, ela identificou 3 fatores independentes associados à migração espontânea, né? O mais forte preditor foi a bilirrubina menor ou igual a 2, antes da CPRE, com um odds ratio que chegou a 9,22, o que significa que pacientes com bilirrubina baixa tinham mais de 9 vezes mais chances de não apresentarem mais cálculos no exame. O segundo preditor mais importante foi a presença de cálculos menores ou igual a 5 milímetros, que tem uma maior probabilidade de serem eliminados naturalmente. Isso já era conhecido, né? E, por fim, o artigo coloca que a ausência de colangite também foi um fator preditor, com um odds ratio de 0,24. A sensibilidade desses 3 preditores combinados foi bastante satisfatória, variando entre 1 e 86%, indicando que esse modelo pode ter aplicação clínica real. Próximo, professor, por favor. Então, 23,4% dos pacientes não apresentaram mais cálculo na CPRE, como já foi falado,
que esse número significativo de CPEs foi realizado em pacientes que não tinham mais o cálculo, né? Então, quase 1 a cada 4 procedimentos foi desnecessário, mesmo após confirmação por imagem. Então, o impacto clínico disso é bastante relevante, né? Esses pacientes eles foram submetidos a um procedimento invasivo, né, com anestesia, instrumentação e risco de complicações, sem nenhum benefício terapêutico real. E o artigo coloca que, inclusive, foi identificado que a taxa de complicação ela foi maior nos pacientes que não tinham cálculo do que nos que tinham, né? 8 versus 4,1%, o que levanta um alerta importante sobre os riscos de CPRE quando ela é mal indicada. Até a realização desse estudo, o único preditor reconhecido na literatura para a migração espontânea era o diâmetro do cálculo, né? Com ênfase para os menores de 5 milímetros. E esse trabalho ele traz essa contribuição adicional, né? Ampliando esse leque, né, de predição. Próximo, por favor. Então, os autores identificaram 2 novos preditores independentes, como já foi falado, né, que se somam ao tamanho do cálculo. O primeiro é a ausência de colangite, né, que indica a menor inflamação e maior chance do peristaltismo biliar estar adequado. E a bilirrubina menor ou igual a 2, que é um marcador bastante objetivo de desobstrução espontânea da via biliar. Então, esses achados, eles fazem bastante sentido, né, do ponto de vista fisiopatológico. Pacientes com inflamação ativa e níveis elevados de bilirrubina apresentam menor chance de imigração espontânea. A combinação desses 3 fatores no modelo estatístico do estudo, ele atingiu uma sensibilidade e uma acurácia preditiva que foram superiores a 80%, o que é altamente relevante na prática clínica. E os autores, eles propõem que pacientes com cálculos menores que 5, bilirrubina baixa e ausência de colangite, seja realizada uma ecoendoscopia como triagem pré-CPRE, especialmente nos centros com recursos para fazê-lo na mesma sessão. Quanto às limitações, né, temos que o estudo ele foi retrospectivo, né, com algumas limitações metodológicas, incluindo o possível viés de seleção. A população recrutada foi em centro único, né, o que pode reduzir a generalização dos achados. O diagnóstico prévio ele foi feito também com diferentes métodos de imagem, né, gerando heterogeneidade na sensibilidade, na especificidade. E o artigo coloca que, embora 23% de resolução espontânea seja, sim, uma taxa relevante, o número absoluto de pacientes com migração espontânea ainda é pequeno. E o artigo também reforça a necessidade de uma validação futura, preferencialmente em cortes multicêntricas e prospectivas. E o artigo conclui, né, que foi identificado 3 fatores independentes da migração espontânea, que é o cálculo pequeno, menor ou igual a 5, bilirrubina baixa, menor ou igual a 2, e ausência de colangite, né? Esses achados, eles têm um potencial impacto bastante prático, já que até 1 em cada 4 CPREs pode ser evitada se for aplicado esse modelo preditivo. E a proposta dos autores é a realização de ecoendoscopia como um método de triagem em centro que disponham, né, dessa técnica, especialmente quando os 3 preditores estiverem presentes. Obrigada. Perfeito, muito bem. Realmente esse é um ponto que vale a pena. A gente tem sempre que lembrar que todos aqui já fizeram colangio, onde uma imagem, um ultrassom ou uma tomografia mostrava um cálculo, e se você passar pelo menos uns 2, 3 dias, você vai perceber que você, ao fazer a colangio endoscópica retrógrada, o cálculo já não estava mais lá. E aí fica aquela questão, né? Eu faço a papilotomia, não faço a papilotomia, e vocês estão percebendo aí que nessa casuística, que é uma casuística simples, mas que mostra a realidade do dia a dia que a gente tem, você faz colangio endoscópica retrógrada de forma desnecessária em quase 25% dos casos. E esse é um dado importante,
porque são essas as colanges endoscópicas retrógradas que mais complicam. Já vi vários colegas dizendo, puxa vida, no final acabei tendo uma pancreatite aguda e a paciente nem cálculo mais tinha, né? Então, esse é o ponto desse trabalho, ou seja, realmente a gente precisa avaliar exatamente em quais pacientes a gente vai fazer. Só me chamou um pouco a atenção de que um dos valores preditivos, talvez por causa do número de casos, não tenha sido também o tempo, né? Porque a gente sabe que o cálculo da via biliar, ele ao causar sintomas, é porque ele está tentando sair pela papila, né? E a gente sabe que existe a possibilidade de sair pela papila, principalmente se o cálculo for pequeno, como é essa avaliação de um cálculo menor do que 5 milímetros. Lembrando que cálculos de 5 milímetros são difíceis de serem identificados pelo ultrassom. O Columbano está aqui e me diz, né, que a maioria dos ultrassonografistas não consegue identificar esses cálculos, só acima disso, e além de tudo, a própria ressonância às vezes falha nesses casos. Então, também fica um pouco difícil você realmente ter o diagnóstico de cálculo e não fazer absolutamente nada. Então eu queria botar em discussão para saber o que é que vocês pensam, qual que é a experiência que vocês já tiveram, né? Mas a minha experiência foi exatamente essa. Eu já tive vários casos em que a gente demorou para fazer a colange, ou o paciente chega muito atrasado ao serviço, e quando a gente faz a colange endoscópica retrógrada, não temos mais nenhum método imediato que comprova, aí a gente faz a colange e não encontra nada. E lá em Ribeirão, a gente tem feito, principalmente nos pacientes de baixo risco, ou seja, com uma bilirrubina baixa, que já foi visto o cálculo num exame anterior, e a gente faz a ecoendoscopia antes de fazer a colange endoscópica retrógrada para evitar, né, esse tipo de exame desnecessário. Então eu queria ouvir a opinião de vocês, por favor, fiquem à vontade, é só ir levantando a mão, eu vou chamando, quem quiser falar, fica bem à vontade. Jorge. Professor Jorge Guedes. Bom dia a todos, né? O que chamou atenção aí no trabalho é um trabalho pós-hoc, né? Quer dizer, um trabalho que acontece retrospectivo, mas me chamou a atenção a pouca utilização de CPRM no diagnóstico inicial, né? A gente sabe que a CPRM no Brasil ela é hiperutilizada, talvez, né? Que a gente utiliza demais. Nossos custos permitem isso, mas na Europa, Estados Unidos, é um procedimento bem mais caro do que no Brasil, né? E talvez aqui, eu não sei, por conta mesmo da disponibilidade, a CPRM é mais barata até do que a ecoendoscopia nessa avaliação preliminar. O Celso já falou, o principal fator também que eu acho que faltou aí foi quanto tempo se considerou entre o diagnóstico inicial e a realização do procedimento. E eu imagino se vocês que fazem o procedimento, né, fariam um procedimento num paciente que fez um exame, sei lá, há 2 semanas, 3 semanas atrás, que já não tem mais icterícia, que não tem dor, não tem sintomas, meramente porque um dos exames anteriores mostrou presença de cálculo na via biliar principal, né? Eu acho que o critério clínico antes da realização do exame, a reavaliação imediata na vigência do exame, ela é fundamental. Ninguém vai botar paciente para fazer o procedimento porque tem um exame pregresso com alterações. A outra coisa que eu senti falta também foi das enzimas de colestase, né? Porque a bilirrubina não é o único marcador de colestase, e eu acho que a gama-GT combinada com fosfatase alcalina, a gente vê muito, por exemplo, pacientes que têm pancreatite crônica, que têm colestase, e que às vezes não tem icterícia, mas tem níveis de gama-GT e fosfatase alcalina elevados, com risco de cirrose biliar secundária. Por último, eu acho que a discussão também presume que esse paciente tem uma bile litogênica, que se já passou um cálculo, ele passará de novo. Então, se a gente vai ou não fazer alguma intervenção nessa via biliar, uma papilotomia, se vai fazer ou não, né? Se não é um dos objetivos ao fazer a CPRE, porque não é só a extração do cálculo, mas é garantir que essa via biliar
seja minimamente tratada. Então, são as considerações que eu faria aí, quero ouvir os colegas. Perfeito, Guedes. Muito obrigado por seus comentários. Agora eu vou chamar o Columbano. Queria comentar rapidamente, porque uma vez que o cálculo migrou da vesícula, ele pode ficar impactado na papila e ele pode demorar de 24 a 48 horas para dilatar o colédoco. Então, veja, isso é um trabalho retrospectivo e tem uma série de limitações em função disso, evidentemente. Se a gente tem um paciente com uma colangite grave, é evidente que nós vamos acelerar a CPRE, tá certo? Se o paciente, quando tem uma dilatação pequena, veja, por isso que o ultrassom convencional é uma coisa básica, todo mundo tinha que fazer isso, qualquer colético acima de 7, 8, a gente tem que ficar de olho nele. Então, veja, se o paciente já migrou mais de uma vez, ele tem uma papilite estenosante cicatricial, não é? Então, cálculo de 5 milímetros vai ser difícil de descer se você tem papilite prévia. Então, veja um monte de pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção. E outra coisa interessante é que pacientes têm cálculo pequeno na vesícula e um cálculo enorme dentro da via biliar. Evidentemente que o cálculo é neoformado porque ele já tem uma obstrução tardia, antiga. Então, vejam, são alterações que a gente tem que prestar atenção. E me chamou a atenção também foi a pouca realização da colangio-ressonância, né? Só menos de 20% foi submetido, provavelmente pelo fator de custo, né? Então, essas foram as considerações. Acho que para você tirar cálculo, você vai ter que fazer necessariamente uma papilotomia. Se o paciente é jovem e você vai fazer colestectomia, pode ser que a bilitogênica não seja tanto problemática. Mas bilitogênica na presença de papilite estenosante residual é igual a cálculo neoformado no futuro. Temos que ficar de olho nisso tudo. Perfeito, Columbano. Eu queria chamar o Marcos Vinícius. Bom dia, Marcos. Fique à vontade aí para fazer comentário, porque eu sei que você tem uma grande experiência nisso aí. Celso, eu dei uma voada aqui. Esses pacientes todos tinham vesícula ainda? Todos tinham vesícula, Larissa? O artigo não coloca, doutor. Não dá essa informação. Para mim, é uma grande falha do artigo isso aí. Porque é o seguinte, se esse paciente tem vesícula, você vai fazer a colestectomia, fazer uma colangiografia intraoperatória, você vai ver se esse paciente, o cálculo migrou ou não, com muito mais facilidade que outro exame. Esses pacientes, para mim, teriam que passar por uma colestectomia vitreoparoscópica, você fazia um colangio de sensibilidade muito boa, vai mostrar se tem papilite, se esse colético distal é tortuoso, se os cálculos são grandes, são pequenos, e se tiver o cálculo, você faz a papilotomia. Eu acho que o grande efeito desse trabalho foi isso, viu? Porque esses pacientes, no meu entender, deveriam passar por colestectomia vitreoparoscópica com colangiografia intraoperatória. Esse é um ponto a ser discutido mesmo, porque na verdade o que acontece? Eles pegaram uma população muito isolada e eles muito provavelmente partiram, esse trabalho partiu dos laudos de colangio endoscópica retrógrada que foram realizados, né? E às vezes na colangio endoscópica retrógrada você não como é que fala? Você não opacifica a vesícula, né? E você não tem esse diagnóstico. Então, você, muito bem lembrado isso que você falou, Marcos, porque esse é um ponto fundamental na etiologia e no desenvolvimento, né, de cálculos no interior do colédoco. Acho que esse é um ponto também que a gente deve sempre lembrar. E um outro detalhe, Celso, você, durante esses cálculos de 0,5, até durante a injeção de contraste através do cístico, você consegue fazer uma migração dele. Exatamente. Exatamente, tem essa também. É que, na verdade, assim, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que discutir, né? Eu acho que a Raquel pode até dar informações melhores. Eu acho que a abordagem da via biliar nos países da França, Bélgica, até mesmo a Espanha mudou agora recentemente, mas a abordagem da via biliar, principalmente em cálculos, ela sempre prestigiou muito o diagnóstico, né? E enquanto que Portugal e também na Espanha, eles faziam muito a colangio endoscópica retrógrada para o diagnóstico.
isso tem mudado, né? E eu acho que esse trabalho mostra exatamente um ponto que pode chamar a atenção de um resquício, de uma história que já vem e que não é de muito tempo. Isso tem que ficar claro também. A gente tem que examinar isso. Eu não sei se a Raquel tem a mesma opinião, mas eu acho que é exatamente isso que também parece que é um resquício do trabalho. Agora, isso que você falou é bem lembrado mesmo, da vesícula, né? Se esses pacientes tinham ou não vesícula, eu acho que isso é um ponto fundamental. Mas eu acho, assim, que na maioria deles, viu, Marcos? A maioria devia ter vesícula. Essa é a minha impressão. Raquel, você quer falar alguma coisa? A Raquel abriu o microfone. Então, eu vou falar um pouco do ponto prático. Sem dúvida, a gente precisa ter uma definição diagnóstica o mais detalhada possível antes de levar para um procedimento que tem os seus riscos, como é a CPRE. Embora no trabalho eu achei um tanto quanto elevado, acentuado a taxa de complicações de 4 ponto alguma coisa por cento. Mas, assim, isso, doutora. Nós temos que pensar que é um procedimento que traz riscos, principalmente se nós não tivermos dilatação da via biliar, que são os casos que trazem maior dificuldade e complicam. Então, sem dúvida, e a gente aprende que a colangiorressonância, como os colegas já falaram, é um método que nos ajuda muito antes de levar para um procedimento. E na ausência você colocou um ponto muito importante também, que é tempo. Se nós temos uma colangiorresso já de um tempo muito longo, e isso acontece com frequência no nosso serviço, que são pacientes que são encaminhados de outras cidades, às vezes chegam com um mês de realização e o paciente está assintomático. Então, nesses pacientes, é fundamental uma nova reavaliação, que até a ecoendo pré-CPRE talvez seja um método ideal nessa população que já teve um diagnóstico de cálculo. Então, você poderia fazer a ecoendo e em seguida fazer a CPRE. É claro que pacientes que tiveram um diagnóstico de cálculos grandes, eles não vão passar sem causar um trauma, sem causar uma sintomatologia muito evidente. Então, se o paciente teve um diagnóstico de um cálculo de 8 milímetros, 10 milímetros, se ele não contou que teve um evento, eu já considero que tem ainda esse cálculo lá dentro da via biliar. Agora, cálculos muito pequenos, o paciente nunca mais teve sintomas, realmente eu tenho que reavaliar. E eu sempre começo nos pacientes com a colangiorresso, mas se eu já tive o diagnóstico de cálculo, eu acho que o ecoendo, no mesmo momento, é o ideal, é o mais lógico, é uma anestesia só, facilita, e aí, eventualmente, se aborta a CPRE. Imediatamente antes, né? Imediatamente antes. No mesmo momento, nem sempre isso é possível. A gente tem que falar a realidade, nem sempre isso é possível, mas isso seria no mundo ideal. Perfeito, eu também concordo plenamente com você, Raquel. Humberto? Esse trabalho me remeteu a muitos anos atrás, quando a gente fazia estratificação de risco, como o Columbano falou, se eu não me engano, de dilatação da via biliar numa ultrassonografia abdominal, alterações às enzimas hepáticas, como o Guedes chamou atenção, e sintomas, em que a gente até estratificava esses pacientes para uma CPRE ou não, porque a gente não tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje. Eu, principalmente, na minha fase pré-ecoendoscopia, pré-ultrassom. Então, o que me chamou a atenção foi que o Columbano já falou, 49% de diagnóstico numa tomografia, e eles tiveram um número elevado de casos de 23%, 23,4% negativos para cálculo, quando outros trabalhos, também recentes, mostram em torno de 6% de trabalho publicado na Surgical Endoscopy em 2023, que está referenciado aí nesse trabalho. Trabalho japonês, eles tiveram 6,2%. Então, acho que o número negativo é muito alto, porque talvez a propedêutica não tenha sido ideal. Eu não faço diagnóstico baseado em tomografia. Muito difícil
Às vezes eu prefiro um ultrassom bem feito da parede abdominal do que uma tomografia. Isso é minha. Agora, acho que tem que separar também os pacientes que têm pancreatite ou não pancreatite, né? Os pacientes que também na era pré-ultrassonografia, em que não só minha, mas dos trabalhos antigos, colocava-se que o paciente com pancreatite tinha a possibilidade de 50% da CPRS ser negativa. Então, esses pacientes com pancreatite aguda, que normalmente é minicálculo ou lama biliar, esses que a gente tem que tomar mais atenção, como bem Raquel frisou, de não fazer uma iatrogenia, agregar complicações para o paciente por uma CPRE desnecessária. Eu acho que tem que separar. E, por fim, o Marcos Vinícius já falou, os pacientes que têm vesícula, e muitas vezes a própria colangio-ressonância traz dúvidas, esse é um paciente para fazer colangio na sala ou fazer uma ecoendoscopia imediatamente após anestesiar o paciente, para a gente não ter que fazer. Aí a gente se remete também, né, Celso? É a época que se fazia a análise do aspirado, da bilha aspirada do colero. Então, agora, eu particularmente, se tem a dúvida com todos esses aparatos, se tem a dúvida e com a possibilidade desse paciente fazer papilite, pô, passou o cálculo, tinha cálculo, passou o cálculo, como o Columbano bem frisou, a gente não sabe quais são os pacientes que vão caminhar para uma papilite, entre aspas, crônica, ou se é uma papilite aguda, não é disfunção, mas é papilite orgânica. Na maioria das vezes, se existe a dúvida se tem dilatação das vias biliares, eu vou fazer a papilotomia sim, se eu já estou lá dentro, se eu já cateterizei, que a gente sabe que a papilite aumenta em 25% o risco de pancreatite pela dificuldade de cateterização, seria numa fase posterior. Então, eu acho que o Marcos Vinícius frisou bem, quer dizer, quais foram os pacientes que tiveram vesícula aí in situ, né? Que eu acho que tem que ser diferente, né? Ou o paciente que já fez colestectomia e está fazendo neoformação de microcálculo lama biliar por uma bile litogênica. Acho que então, sim, eu acho que os recursos existem hoje, a gente tem que usar, mas mesmo com colangio-ressonância, muitas vezes eu estou até agendado para a semana que vem uma ecoendoscopia antes do cirurgião entrar. E até possibilita o seguinte, né? Tem cálculo ali e a gente tiver dificuldade de cateterizar, ele faz o rendezvous na hora ali. Antigamente a gente fazia muito, o cirurgião tirava a vesícula e passava um fio ali no dreno transcístico e ficava uma mão, desculpa a expressão, mas uma mão com açúcar para a gente fazer a papilotomia, né? A cateterização da via biliar. Então, acho isso, eu fiquei muito surpreso. 23%, acho que é muito alto, né? Tirando os pacientes de pancreatite, que os trabalhos mostravam que 50% já tinha passado, que é cálculo muito pequeno, lama. Então, acho que tem que separar esses casos e a questão da vesícula presente ou não. Perfeito. Eu vou dar uma apimentada aí, queria ouvir a opinião de cada um de vocês, né? Eu acho que tudo isso para a gente terminar discutindo o seguinte, e eu acho que você já até deu uma pincelada, né, Humberto, a respeito disso, é o seguinte: você tem um paciente com pancreatite aguda, aí eu quero saber a opinião de todo mundo. O paciente teve uma pancreatite aguda, esperou aquele período, pancreatite aguda por cálculo, aí faz uma ressonância, não tem mais cálculo na via biliar, né? Eu quero saber o seguinte: primeiro, vocês fazem a colangioendoscópica retrógrada nesse paciente mesmo assim para a realização de papilotomia, sim ou não? Então eu queria saber a opinião de cada um de vocês. Prestem bem atenção. Vesícula no local, com pedra. Aí ele tem pedra. Já tinha feito o diagnóstico de pancreatite aguda por cálculo, mas os exames não identificam o cálculo. Esse paciente passou o quadro de pancreatite e aí você vai lá e faz o cirurgião ou alguém pede uma colangioendoscópica retrógrada. Quero saber o seguinte: quem faz e se faz a papilotomia? Não faço. Humberto, Raquel. Não faço. Não faço. Marcos Larêncio.
Rapidamente, Celso, sobre o trabalho, né? Lembrar para os mais jovens que, do ponto de vista laboratorial, uma das primeiras enzimas que se modifica na migração de cálculo ou cálculo na via biliar é a LT. É claro que a fosfatase, a gama é mais específico da via biliar, enfim, né? E eu acho que esses 23% tem uma relação de pouca CPRM que fizeram, talvez isso tenha influenciado. Mas sobre a sua pergunta também não faço, né? Se tiver dúvida faz eco, mas eu não faço. Não faço, não. Perfeito. Alguém mais quer fazer o comentário? Por favor, fique bem à vontade aí. Guilherme Falcão tá aí. Guilherme, quero saber de você. O que é que você faz? Bom, quero saber a sua opinião, Rodrigo. O que é que você acha disso que eu te falei? Você partilha da opinião dos endoscopistas de não fazer? Sim, não faria. Perfeito. Queria só fazer alguns comentários em relação ao artigo. Eu acho que assim, não estou tirando mérito, tá? Então, assim, acho que isso é uma boa lembrança para a gente dos casos que a gente pode ter feito de CPRE aí, principalmente com papilotomia na ausência de litíase de via biliar principal, mas é muito claro que o racional desse artigo foi o seguinte: bom, estamos fazendo alguns casos. Vamos tentar entender em qual caso a gente teria como prever que o procedimento teria Vai ser sido desnecessário. desnecessário. Exato. Só que, assim, tudo bem, eu entendo a tentativa do negócio, mas essa acabou, acho que, sendo uma simplificação meio extrema da complexidade do caso. Então, assim, primeiro, eu concordo plenamente, vou dar um exemplo. Eu faço colangiografia em todas as minhas colecistéses, tá? Mas fatores preditores para aqueles que fazem uma colangiografia seletiva, quer dizer, em casos, entre aspas, de alto risco, é elevação de enzimas hepatocanalicular, tá? Então, assim, eles não colocaram as hepatocanalicular e eu, assim, na prática clínica, vou dizer minha experiência pessoal, elas são muito mais sensíveis que a bilirrubina. Vamos colocar, entre aspas, a bilirrubina como uma complicação da litíase de via biliar principal e não em si algo que seja um fator que você utilize para tomar a sua decisão ou não. Quando você tem elevação de bilirrubina, você já tem uma complicação da litíase biliar. Você não está vendo os fatores iniciais que poderiam te fazer ser mais seletivos ou não. E também vamos lembrar dos casos, isso já aconteceu comigo, de ter todos os exames negativos, até com CPRM recente, não vou falar para vocês, mas assim, eu garanto que é algo que não é mais de 2 meses, eu fazer uma colangiografia intraoperatória ali, chamar a CPRE na sala e sair pedra pra caramba e sair, não, claro, cálculos enormes, mas sair bastante barro e vamos dizer assim, cálculos pequenos, tá? Em grande quantidade. E às vezes esses daí são os mais problemáticos, nem são os cálculos tão grandes, né? Para evoluir para a complicação que a gente mais tem medo, que é a pancreatite aguda. Então, acho que assim, ok, é um lembrete, mas é um tema bastante complexo que tem que ser visto. Eu acho que eles teriam que dividir por tipos de patologia, tudo. É como o Guedes disse, assim, a gente tem que entender que são pacientes que alguma coisa tem para eles terem feito alguma CPRE na vida, né? Então, assim, não é o cara que estava andando na rua, entra aqui e faz uma CPRE, quer dizer, alguma coisa errada ali estava acontecendo, e é difícil de avaliar, mesmo que em algum momento esses pacientes não tenham cálculo, se essa não é uma via biliar que provavelmente vai trazer complicações futuras e vai ter que se pensar na causa, na etiologia, o que está acontecendo com esse doente. Eu acho que dentro disso, uma boa forma de evitar esses procedimentos teoricamente desnecessários são duas grandes armas, que é a CPRM e a ECO, né? Que eu acho que Perfeito. podem limitar muito isso. Perfeito, Rodrigo, por seus comentários. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu quero mostrar para os alunos, para os residentes, que é o seguinte: mesmo que você tenha tido um exame anterior que tem cálculo, aí, por algum motivo, você faz uma colangiendoscópica retrógrada e você não percebe cálculo. Porque isso acontece muito no nosso sistema de saúde.
Não faça papilotomia. Se você não tem cálculo, não faça papilotomia, porque a papilotomia é um método que pode trazer complicações. Pode ter sangramento, pode ter perfuração, e você não tinha como justificar a realização dessa papilotomia porque não tinha cálculo no interior da via biliar. Então, em qualquer uma das situações, faça a papilotomia, faça qualquer procedimento na via biliar. Entretanto, só o faça quando você tem um substrato diagnóstico, ou seja, ou você tem um cálculo, você precisa realmente drenar essa paciente. Isso é um ponto importante. Eu acho que todos aqui concordam com isso que eu tô falando, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu já vi muito endoscopista, né, que, não, mas eu encontrei lá, o paciente tinha cálculo antes, mas não tem agora, eu vou fazer a papilotomia. Então, isso é um ponto importante, porque eu já vi colegas sofrerem problemas judiciais por causa disso. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muita parcimônia. Humberto, pode falar. Não, eu queria só... Você colocou no ponto importante que eu falei agora há pouco, que eu faria papilotomia, mas não é em todo caso não, viu? Isso tem que ficar bem claro. E, assim, como o trabalho mostrou, né? A maioria, se eu não me engano, se não foi esse trabalho que mostrou, que a maioria da via biliar extrahepática era fina. Então, se você faz, porventura, você cateterizou a via biliar e faz uma colangiografia com colético fino e você não vê nada, eu concordo 1000% com o que você falou, não tem que fazer papilotomia. Agora, quando é que eu faço? Existe uma dúvida do diagnóstico, que a colangiorressonância tem uma sensibilidade de 3 milímetros de cálculo para cima. Se você não tem uma ecoendoscopia para fazer, se você, na colangio, até perioperatória, ou não foi feita, você tem dúvida, se tem cálculo e tem uma dilatação da via biliar, tem uma dilatação, eu às vezes penso e faço uma papilotomia. A dilatação da via biliar, mesmo com a vesícula in situ, um cálculo, uma via biliar beirando 9, 10 milímetros. A história é importante. Se esse paciente teve pancreatite prévia ou se teve um quadro obstrutivo prévio. Aí eu vou pensar no que o Colubano falou, numa papilite se instalando. E se eu cateterizei a via biliar sem grandes manipulações, a papilite pode estar em curso. Então, nesses casos, é muito individual. Eu faço a papilotomia. Ô, Celso. Bom, agora então nós chegamos na discussão. É o seguinte, você acredita em papilite? Claro, pô. Claro. Eu, por exemplo, eu venho de uma escola que não acredita em papilite. Acredita em processo inflamatório. Como você provavelmente deve acreditar em disfunção do esfíncter de Oddi. Eu também não acredito em disfunção do esfíncter de Oddi. Não, entendeu? Assim, o que eu acredito? Eu acredito que a disfunção do esfíncter de Oddi é uma questão funcional passageira. Ponto. Agora, quantas papilas você deve ter feito, com certeza, que você tem dificuldade de cateterizar. Vamos lá, papilas com cálculo na via biliar extrahepática. Está lá o diagnóstico. Que você tem que cateterizar e tirar o cálculo. Não, mas o caso não é esse, Humberto. O caso é o seguinte, você pelo que eu estou entendendo, você está dizendo o seguinte, eu tenho uma dilatação da via biliar, não tenho pedra, eu faço a papilotomia, é isso que você falou. Exatamente, eu faço dependendo do caso e da história. Porque quantas vezes, eu vou te perguntar, que a gente tem a dificuldade de cateterizar, tem a dificuldade de diagnóstico, tem a dificuldade de cateterizar, e quando você faz a papilotomia, fica difícil até de você cortar. Você vê tecido fibrótico. A questão é simples. Não vamos falar das dificuldades. A questão é simples. Eu vou ser claro para você, por exemplo, eu queria saber a opinião dos outros colegas também. Você tem a dilatação, para mim, a dilatação da via biliar, para mim, não é um sinal para a realização de papilotomia. Isso tem que ficar claro. Não importa a história, não importa que ele tenha tido pancreatite, não importa que ele tenha tido cálculo na vesícula. Eu vou te dizer,
Por causa hoje dos problemas judiciais, é muito complicado você fazer isso. Por isso que eu estou dizendo. Por isso que eu fiz aquela pergunta primeiro, entendeu? E aqui a gente não tem muito tempo para a gente discutir tudo. Então, eu queria ouvir, antes, Humberto, queria ouvir a opinião de todo mundo. Nós temos aqui duas opiniões divergentes. Deixa eu só concluir. Eu concordo com você, mas você tem que... Não totalmente, porque eu acho que você tem que individualizar. Depende do tempo de evolução que o paciente teve o diagnóstico de provável litíase, do tempo de evolução, e se eu tenho lá a papila, a vesícula in situ, tá? com cálculo, e um colético bem dilatado, a minha experiência é que quando eu entro, essa papila é uma papila fibrótica, difícil de cortar. Então, assim, é difícil predizer. Agora, eu não vou fazer num colético de 6 milímetros. É um colédoco dilatado. Vamos supor que está um colédoco 1.2. Paciente não tem icterícia. Paciente teve um quadro há 2, 3 semanas de pancreatite aguda. Você faria papilotomia? Não, tem que individualizar esse caso. Provavelmente, sim. É isso que eu quero dizer. Eu não faria. Sim. Eu não faria, entendeu? Eu não faria. A não ser que ele estivesse quitérico, que é uma coisa hipotética. Você quase nunca vai ter um paciente quitérico. É muito difícil você ter um paciente quitérico sem pedra. Mas esse caso que você falou é um caso que ele teve litíase recente. Sim, mas ele não tem mais. Recente. Você fez a colange, a colange está limpa. É diferente... Não, é diferente do paciente que chega, às vezes, paciente idoso. Todos nós já tivemos casos assim. Todos nós. Da dilatação da via biliar assintomático. Aí eu não faço. O paciente chega, aí você faz colangio-ressonância, faz ecoendoscopia. Veja bem, o que você está falando, que você faz... Então, assintomático. O paciente teve pancreatite, está com dilatação, não tem pedra, você faz, é isso. Você faz papilotomia. Se ele chegou na CPR para eu fazer... e ele tem a vesícula in situ, eu faço. Perfeito. É isso que eu quero saber. Não na fase aguda da pancreatite, que eu não vou fazer. Não. Tá bem claro, Humberto, tá bem claro. Vamos ver a opinião aí dos colegas agora. Marcos, quero saber de você, o que é que você faz? Celso, Marcos Clarence. O Humberto tem um lado pertinente dele, eu entendo, né? Você encontra uma dilatação de 10 ou mais milímetros, né? Depois de um quadro de pancreatite, ou então depois de um quadro de colangite, um quadro sintomático, a minha tendência também é abrir essa papila, né? É claro que a possibilidade que abrir a papila aumenta a chance de pancreatite, né? Mas também a gente não pode descartar que exista ainda cálculo na via biliar, né? E principalmente para os mais jovens, na hora que você vai injetar o contraste, é interessante saber injetar o contraste. Não adianta injetar rápido o contraste, encher. Às vezes você não vê os cálculos pequenos, né? Então, na dúvida, a gente faz. E numa situação dessa, a minha tendência é realmente, Humberto, mas Marcos, também abrir. Desculpe interromper. Qual dúvida? Você pega, cateteriza, enche de contraste a via biliar, não tem pedra, só tem uma dilatação de 1 centímetro. É muito raro você vai pegar uma dilatação de, por exemplo, 1,8. Não tem dúvida que não tem pedra. É isso que a pergunta é bem objetiva. Eu sei, Celso, olhe bem, a ausência de imagem sugestiva de cálculo na hora que você injeta, né? Não dizem 100% que não tenha cálculo, né? Principalmente se você injetou rápido, escureceu rápido, hein? Então, algumas situações, né? A gente faz papilotomia. Algumas situações, não é em todo mundo, tá bom? Perfeito. Marcos Vinícius, quero saber sua opinião também, que tem uma experiência muito grande em pedra, colédico. Vamos lá. O que o Colubano falou, o Celso, esse paciente tem uma dilatação, na hora ali não tem nada, ele vai formar cálculo de novo. Como a gente já está nisso há mais de 30 anos, 25, 30 anos, então você vê muitos pacientes que no princípio não tinha cálculo, você não fez papilotomia, e ele volta uns 2, 3 anos depois, com pancreatite, com novos cálculos na via biliar, entendeu? Eu acho que um colético de 1,2 de um paciente que teve uma migração, no meu entender, eu faria papilotomia. Perfeito. Viu? Porque no futuro ele vai ter alguma coisa nessa via biliar.
Eu Perfeito. posso fazer um comentário do que eu fiz recentemente? Claro. E eu entendo perfeitamente os dois lados, como cirurgião. Eu entendo a briga de vocês. Eu peguei um caso recentemente de uma paciente que tinha tido sintomas biliares. A gente fez uma colangio-ressonância, ela não tinha absolutamente nada, não tinha cálculos e tinha um pouco de dilatação de vias biliares. Eu fiz e não tinha, na colangio-ressonância, ela não tinha pedra na vesícula, tá? Nem no ultrassom. Eu fiz a colecisté, eu fiz a colangiografia, tinha um pouco de dilatação e não vi cálculo. Eu tomei o cuidado de encher bem devagarzinho para não mascarar os cálculos pequenos ali cobertos pelo contraste. Liberei a paciente, mas eu falei, ó, essa paciente vai fazer um controle com colangiorressonância daqui a 2 meses para a gente dar uma reobservada. Então, assim, eu acho que vão existir aqueles cálculos que efetivamente migrou um cálculo da vesícula e aí você faz a colecisté e o paciente não vai ter mais problemas e tem um paciente que vai voltar a ter cálculo. Assim, eu falo para vocês também o outro lado, tá, gente? Eu já vi acabar, assim, muita dúvida ali. Eu não lembro exatamente como era o caso. Eu sei que, assim, fez uma CPRE, fez a papilotomia, aí saiu um monte de coisa, a gente tomou um susto também, sabe? Existe o outro lado, que eu acho que isso é um pouco o que o Humberto está falando, entendeu? De casos que a gente acaba se surpreendendo um tanto aí, que acaba saindo muita coisa da via biliar, que por outros exames a gente não imaginou que teria, tá? Perfeito. Mas eu acho que a vesícula estar tópica ou não é um fator decisivo. Eu acho que quando tem vesícula ainda, eu acho que você pode dar uma chance ali para o doente de, beleza, então faz a colisté, vamos contar que tenha sido uma migração de cálculo, mas não é aquele doente que você faz a colisté e dá alta. É um Bom doente que dia, você tem que Celso. acompanhar. Perfeito. Quem quer falar? Bom dia, Celso. Paternóstico. Ô, Diego, Paciente, o fala mesmo aí. paciente aí. Paulão, É o fala aí. mesmo paciente aí que teve uma segunda pancreatite nas mesmas condições. Você faz a papilotomia? Tem pedra? É por qual? Não, nas mesmas condições. Só teve pancreatite. O colédoco está dilatado, tal, teve outra crise de pancreatite. Eu pessoalmente, porque é óbvio, preciso conhecer o caso melhor, mas eu pessoalmente não acredito em papilite. Eu não acredito. Não acredito em papilite. Eu venho da escola do professor Ligurri, que não acreditava em papilite. Eu realmente não acredito em papilite. Eu só faço papilotomia se tiver cálculo. Dilatação eu não faço. Mas é aquilo que o Rodrigo falou, existem casos e casos. Pode ser que e também o que o Marcos falou. Você pode fazer uma colangio, não identificar cálculo, porque você não faz o diagnóstico em 100%, isso é uma verdade, né? Mas eu, assim, tenho muita preocupação com a papilotomia, entendeu? Acho que principalmente nesses pacientes que não têm pedra. Realmente eu já vi vários pacientes que já chegaram para mim no consultório e que tinham feito, tiveram perfuração, tiveram sangramento, tiveram inclusive pancreatite aguda pós-papilotomia. Então eu tenho um pouco de... E não tinha pedra, entendeu? Não tinha como justificar. E isso é um ponto que a gente tem que discutir mais. Inclusive, isso aqui está me trazendo uma... Eu acho que a gente precisa discutir mais esse tema aqui. Eu acho que esse é um ponto importante. Jorge, Celso, nós temos um problema, né, do ponto de vista clínico. Nessa situação clínica que você falou, o paciente com vesícula no lugar, dilatação de via biliar, sem pancreatite, ou melhor, teve a pancreatite e já passou. Os cirurgiões exigem, às vezes, a realização do procedimento. Eu não faço. Isso a gente tem aqui na Bahia. Eu sei disso. É muito difícil botar essa doente na sala para fazer apenas a colestectomia sem investigação prévia da via biliar. Por exemplo, nesse caso, Jorge, eu pediria para o cirurgião fazer a vesícula, remover a vesícula, fazer uma colangio intraoperatória. Se não tem cálculo, ótimo. Agora, se tiver cálculo ou fazer uma nova pancreatite, eu tentaria confirmar a presença do cálculo no interior da via biliar. Em não tendo, eu não faria. Papilotomia não é tratamento para pancreatite aguda. Isso tem que ficar claro, gente. Perfeito. Raquel, você vai fazer o último comentário. As mulheres vão fechar aqui hoje. Perfeito. É uma situação complexa porque, veja, nós estamos generalizando como se fosse um caso único. Nós temos que pensar, esse paciente vem fazendo colestase, se vem fazendo colestase, aí muda tudo, Celso. Né? Aquilo que você falou. Mas é muito raro, né, Raquel? Mas é muito raro. Então,
Então, se tiver colestase, te dá essa segurança. Não tendo colestase, eu tentaria buscar uma informação com ecoendoscopia. Se não, não tenho ecoendoscopia, se eu fizer a CPRE, eu vou tentar encher essa via biliar para tentar identificar se tem ou não cálculo. Agora, pancreatite aguda de repetição, muitas vezes a gente cai do cavalo achando que é biliar. E não é. Olha, é a primeira causa, a gente sempre pensa nisso. Eu não deixo de investigar outras etiologias quando não é evidente por ecoendoscopia ou por colangio-ressonância. Então, é isso. Eu acho que não dá para a gente generalizar. Eu acho que todo mundo tem a sua razão nos comentários que foram feitos até então, tá, Celso? Eu acho que um ponto importante tem que ficar, que é o seguinte: eu não faço papilotomia na dilatação isolada, ou seja, isolada, sem clínica, sem absolutamente nada. Apesar de já ter tido uma pancreatite aguda, eu hoje estou bem tranquilo em dizer, eu não faço isso. E o Jorge tem razão. E essa é a grande discussão. Tem vários cirurgiões que exigem a papilotomia, porque acreditam que a papilotomia vai evitar novos episódios de pancreatite aguda. O que não é verdade. Isso tem que ficar. Ô Celso, agora eu compreendi por que você não faz. Você fez ecoendoscopia antes e não tinha cálculo. Aí tudo bem. Eu compreendi agora. É óbvio. Não tem cálculo, então por que eu vou fazer, entende? É isso, exato. Não, tudo bem. Se você fez eco e não tem, eu também acho que não deve fazer. Você tem certeza que não tem cálculo, e esse é um ponto importante, então não tem por que fazer mesmo. Bom, gente, são 7h30, mas esse é um ponto fundamental, nós vamos discutir mais, eu vou trazer mais aqui na reunião, porque eu acho que esse é um tema muito interessante, e o Jorge tocou bem no assunto. Os cirurgiões às vezes obrigam a gente a fazer esse tipo de procedimento. Pessoal, a gente se vê na próxima semana, espero que todos tenham tido uma excelente Páscoa, uma boa semana e um bom final de semana. A gente se vê na próxima terça, com certeza às 6 horas da manhã. Muito obrigado por tudo. Até Campinas, né? Até Campinas.